Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, Paraná. Hoje estarei dando sequência no estudo que comecei com vocês falando sobre causas de maldição, né? Causas de maldição. Problemas têm causas, pessoas têm raízes, tá certo? Para você entender o que acontece na sua vida hoje, tudo que envolve a sua vida hoje, você vai ter que olhar para trás, tá? Você vai ter que cavucar a terra, né? E ver o que está lá debaixo, enterrado, tá? Para você entender. Então, eu fiz uma pequena introdução no primeiro vídeo, né? Falando sobre, né, as causas de maldição, por que existe a maldição, né? A maldição, ela não é do inimigo, ela é de Deus, ela é o sintoma que Deus colocou, né? Entenda a maldição como o sintoma que Deus colocou no seu corpo, tá? Você tem um problema de saúde, o teu corpo avisa, você está com uma infecção, avisa através da febre. Então a febre seria a maldição, o sintoma, tá? Então, para você, através do sintoma, você descobrir quais são as causas dos problemas, tá certo? Então a gente falou sobre isso, né? É importante entender que o que eu estou dando aqui é uma ideia para você de que você recebe influências morais, espirituais, físicas, materiais dos seus pais, dos seus antepassados, tá certo? Porém, entenda uma coisa, depois eu vou falar melhor sobre isso, mas só para dar uma pincelada. Existem duas leis, a lei da responsabilidade e a lei da herança. A lei da responsabilidade é aquilo que depende de você, das suas escolhas, das suas decisões. Tá? Então, a lei da responsabilidade ela é maior do que a lei da herança. Ainda que você receba uma herança ruim, né? Você pode, pela sua responsabilidade, pelas suas escolhas, mudar todo esse quadro. Tá? E não ficar assim a vida inteira... Ah, porque meu pai fez isso, então eu também faço. Não é assim, né? Não é assim que funciona. Tá? Então, a responsabilidade Deus sempre vai te cobrar mais pela sua responsabilidade, pela sua escolha. Tá? A gente sempre tem uma escolha. Por mais falta de instrução que a gente tenha, por a gente às vezes não conhecer alguma coisa melhor, mas você sempre teve uma escolha. Todas as vezes que você fez algo errado, você teve a escolha de não fazer errado. Então, isso tem que ficar claro, tá? Ainda que você sofra pressão espiritual. É claro, dependendo do nível de envolvimento espiritual que os seus antepassados tiveram, às vezes você vai sofrer uma pressão muito grande, né, sobre determinada área da sua vida, né? Mas a decisão última sempre é sua. Tá? Isso tem que ficar claro. Tá bom? Ontem eu falei um pouquinho ali sobre a iniquidade dos pais e herança familiar, né? Eu vou dar um exemplo aqui sobre a iniquidade dos pais, a gente vai avançar aqui para a filiação e merecimento que eu falei ontem. Então, a iniquidade dos pais, herança familiar. Para você entender isso aqui, entenda uma coisa, imagine que uma mulher, né, ela é aidética, tá? Vamos supor que ela contraiu essa doença, né? Ou porque ela teve uma vida imoral, ou porque o marido dela teve uma vida imoral, contraiu o HIV e passou para ela. Engravidou ela. Tá? A pergunta que eu faço, a criança que nasce aidética, fruto desses pais aidéticos, ela tem culpa de nascer aidética? Não, ela não tem culpa. O que ela tem? Ela tem a herança, ela tem a consequência. Ela tem a consequência. Ela não foi culpada, ela não cometeu nenhum pecado, mas por ela ser filha desses pais aqui, que tiveram uma vida errada, promíscua, ela acabou colhendo a consequência. Se você observar, dentro da sua família, tem pessoas que têm, vamos dizer assim, tem filhos que são a cara do pai, não é? Você olha assim e fala, nossa, mas você é a cara do seu pai. Você recebeu uma herança genética.
do seu pai, para ser parecido. Olha, é a cara da mãe. Recebeu essa herança genética da mãe. O filho sempre vai puxar para mais para um, mais para outro, entendeu? Sempre é assim, né? Então, o filho ele vai receber a herança, né? Que para a gente entender melhor aqui, ela é a consequência, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Esse aqui o pessoal gosta mais, né? Vamos supor que seus pais trabalharam, deram duro, criaram um patrimônio, construíram um patrimônio, tem uma renda, tem tem imóveis, né? Tem dinheiro guardado, dinheiro no banco. Aí eles vão morrer. Aí eles pegam um testamento lá, né? E escrevem lá, ó, isso aqui vai ficar pro meu filho, pro meu outro filho. Ele vai deixar escrito lá que ele vai deixar o que para qual filho, né? Por que você vai receber isso, né? Essa herança. Por que você recebeu a herança dos seus pais? Nesse caso da herança material, financeira, uma fortuna. Você mereceu? Foi você que trabalhou desde o começo lá? Não, né? Você nem era nascido, seus pais já estavam lá, dando duro, ó, trabalhando, não é assim? Eles construíram o patrimônio. Ainda que depois que você cresceu, você deu uma ajuda, você deu uma força, mas eles construíram um patrimônio. Então eles vão deixar para você a herança. Por que eles vão deixar essa herança para você? Você mereceu? Não. Mas eles vão deixar essa herança para você porque você é filho. Você é filho. Então, nesse vídeo eu estou falando sobre o quê? Filiação e merecimento. Então, você recebe como herança uma doença, às vezes sua mãe doente com AIDS, nasceu com AIDS, né? Você recebeu essa herança pela consequência do erro dela. Da mesma forma, você recebeu essa herança da fortuna porque você é filho. Então, a lei da herança... Deixa eu apagar aqui. A lei da herança, ela não está baseada no seu merecimento, ó. Merecimento. A lei da herança não está baseada no merecimento. Ela está baseada na filiação. Da mesma forma que você recebe coisas boas dos seus pais, porque você é filho, você também vai receber as coisas ruins, porque você é filho, como herança. Tá? Uma herança, você pode tomar posse dela ou você pode rejeitá-la, correto? Pode ou não pode? Né? Vamos supor, fala assim, pai, não quero essa parte da minha herança, não quero. Você pode dizer isso? Pode. Você pode abrir mão, né, da herança. Você pode abrir mão da herança. Não pode? Pode. Então é isso que eu vou tentar passar para você aqui. Que as heranças malditas que você recebeu dos seus pais, tem como você não sofrer mais as influências delas. Você está entendendo? Tá? Por você ser filho, automaticamente essa herança vai vir sobre você. Mas você pode aceitar essa herança ou recusar essa herança. E aí é nesse sentido que eu quero trabalhar com vocês nessas aulas. Orientando você como você vai fazer para... aquilo que é bom a gente quer, né? Eu não vai abrir mão. Mas como a gente faz para abrir mão daquilo que é ruim. Tá? Então é isso que eu quero ensinar para vocês. Então, aqui a gente falou no vídeo passado sobre a iniquidade dos pais e a herança familiar. Eu dei exemplo aqui, né, a questão do pecado, né? Vou dar um outro exemplo. Isso eu ouvi um testemunho de uma pessoa, ele contando sobre a vida dele. Ele tem problema com a questão da homossexualidade, né?
E ele é bem envolvido nessa questão do candomblé e tal, muito envolvido. Ele é assim bem desenvolvido nesse negócio. E um dia eu batendo um papo com ele, a gente trabalhava na mesma empresa, eu perguntei para ele como que ele tinha entrado nisso, né? Aí ele me contou, olha que interessante. Ele falou assim, ó, olha a questão da herança. Ele falou assim, a minha avó era mãe de santo, ela era bem desenvolvida. A minha mãe não quis isso e tal. E aí a minha avó, desde pequena, ela dizia pra mim que que ela ia passar o cajado dela pra mim. Esse cajado espiritual. Né? E que eu ia desenvolver também. Então você vê, a avó passou essa influência para ele, né? Aí ele falou que consagrou ele, levava ele, fazia lá os despachos e tal, né? Os trabalhos e tal, os rituais, né? Aos espíritos. Aí ele me contando que quando ele começou a desenvolver, ele ia para a mata e fazer lá os trabalhos. Ele falou que chegou a ficar assim, tipo, a noite inteira incorporado, né? Incorporado. Ele falou que ele ficava em transe totalmente incorporado e que ele só acordava no outro dia, né? Lá no meio da mata, lá fazendo os trabalhos dele, né? E você sabe que as pessoas que trabalham muito nessa área, né, do ocultismo, principalmente dessa área do candomblé e tal, geralmente quando eles vão evoluindo, né, o grau deles ali, né, da espiritualidade deles, né, geralmente o pai de santo ele vai para esse caminho da homossexualidade. E esse rapaz, né, ele estava vivendo com um homem do mesmo, vivendo com um homem, entendeu? Então ele, e eu dizia para ele assim, e ele falava que ele era o ativo, né? E eu dizia para ele, falava assim, olha só, você sabia que, ele disse, mas eu sou ativo. Eu falava para ele, você sabia que quando você for subir, que ele falou que ia ter que subir de grau, ia ficar fechado dentro de uma casa, não sei quantos dias e tal, usando a mesma roupa vários dias, um monte de coisa que ele me contou. Aí eu falei pra ele, você sabe que você vai ter que virar mulherzinha, né? Ele falou assim, não vou, isso nunca. Eu falei, cara, isso é assim, esses espíritos trabalham assim. É um espírito que vai deformar a sua identidade, tá? Então aquilo que eles prometem, né, fica só na promessa. Depois você vai ter que dar a parte que eles querem, né? E eles vão querer isso de você. Porque o objetivo do inimigo é fazer com que o homem não se aceite dentro da sua identidade, daquilo para o qual ele foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Tá certo? Então assim, pessoal, só para você entender que a gente recebe influências, a gente recebe heranças. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui, esse é pessoal. Eu era criança, a minha mãe, né, casado com meu pai, muitos problemas, e eu lembro que eu acordei numa manhã, e eu abri a porta e tinha na porta de casa um saquinho plástico, uma cueca, que certamente era a cueca do meu pai, a identidade do meu pai e vela queimada em cima da identidade. Eu peguei aquilo e levei para minha mãe. Ela estava na cama ainda. Eu era criança, devia ter uns 5 anos, 6 anos. E aí eu peguei aquilo e a mãe falou assim, meu filho, por que você pegou isso? A mãe já entendeu que era macumba, né? E assim, acho que naquele mesmo dia, ou poucos dias ali depois, nasceu umas bolas no meu pescoço, mas umas bolas enormes assim no meu pescoço. Eu fui atingido, aí eu te pergunto, que culpa eu tinha daquilo ali? Né? Do pecado do meu pai? Nenhum, mas eu sou filho dele. Né? O pai é a cobertura do filho, ele estava vivendo uma vida de imoralidade no pecado, né? Traindo a minha mãe, né? E as mulheres fazendo macumba contra ele, contra a minha mãe, enfim. Né? E aí nasceu aquelas bolas no meu pescoço. Para você ver como isso era espiritual, a minha mãe me levou numa igreja, ou chamou o pessoal lá da igreja para orar, eu lembro até hoje, a pastora Jacomina, né, da igreja quadrangular do Floresta, que hoje ela já é falecida. Ela foi na nossa casa, eu lembro disso, ela na nossa casa, o pequenininho, e ela botou a mão, ela passou óleo de unção na mão, botou a mão aqui e orou e repreendeu aquilo. E de uma forma milagrosa aquela bola foi embora. Tá? Então, eu falo aqui de experiência. Tá? Isso existe, gente. Tá? Isso existe. O mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo material. Se um pai e uma mãe estão vivendo em pecado, escondido, fazendo coisa errada, ou fizeram no passado, nunca confessaram, nunca corrigiram, os seus filhos vão sofrer as consequências. Tá? Até eles terem a maturidade de entender e, lembra que eu falei? De rejeitar a herança?
até você ter a maturidade, né? Você vai crescer e você vai rejeitar essa herança maldita. Fala, não quero mais isso para mim. Né? Mas até você chegar nesse entendimento, você sofre um monte. Né? Porque você não sabe de muitas coisas. Tá? Por isso que eu esperando a minha filha crescer, aos poucos eu vou falando para ela que eu nem sempre fui um bom homem, né? E eu quero, quando ela crescer, ficar mais madura, né? Eu quero ter uma conversa com ela e falar tudo da vida para ela. Falar, o pai fez isso, o pai fez isso, o pai fez isso, o pai fez isso. Isso é errado, tudo isso é errado, isso é errado, isso é errado. Né? Sofri, fiz pessoas sofrer, né? Por causa disso. Então é importante, gente, que a gente entenda que a iniquidade dos pais vai gerar uma consequência, vai dar, é a herança, né? A iniquidade dos pais vai deixar como herança, né, para os filhos, né, o mal. Né? Então, é importante a gente entender isso. Você não recebe porque você merece, lembra a história da fortuna? Mas você recebe porque você é filho. Tá? Isso é uma lei, Deus criou para ser assim. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Fique comigo até o próximo vídeo. Tenho certeza que muitas coisas vão clarear na sua mente. Às vezes, de princípio, demora para você entender, tá? É normal. Tá? Às vezes você não entende, às vezes você vai achar que eu estou falando besteira. Não estou falando besteira. Estou dando exemplos práticos aqui de como a vida funciona. Tá bom? Então, obrigado aí pela sua atenção. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu dia. Amanhã estarei de volta. E conhecereis a verdade. E só a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.